Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para o nosso segundo encontro, a nossa segunda aula de filosofia direcionada aí para os alunos do primeiro ano. Seja bem-vindo a esse nosso novo momento. Hoje discutiremos os assuntos que aparecem aí no capítulo número 5 do seu livro de filosofia. Portanto, pegue aí seu material, pegue aí seu livro, lá na página 37, pegue esse material de anotação e venha para esse segundo momento do nosso encontro aqui de filosofia, para a nossa aula de filosofia, e discutiremos o capítulo número 5, que aparece como tema o ser humano como um ser racional. É muito comum, quando se pergunta para qualquer pessoa a diferença entre o ser humano e os outros animais, muitos dizem assim: o ser humano raciocina. Mas para a gente construir todo esse saber, todo esse conteúdo em torno desse ser humano como um ser racional, é necessário retomarmos o pensamento filosófico lá da Grécia Antiga, onde os primeiros pensadores trouxeram algumas contribuições acerca da natureza humana. E no nosso estudo de hoje, esse capítulo número 5, abordaremos os três pilares fundamentais da história da filosofia grega clássica, que são eles Sócrates, Platão e Aristóteles, como aparecem na imagem. E compreender o ser humano foi um dos principais temas da história da filosofia. E esse tema se torna primordial e fundamental a partir desses três pensadores que deram um conteúdo, um norte para a reflexão acerca do ser humano como um ser racional. E refletir sobre essa natureza humana é fundamental para descobrir, segundo Sócrates, que nós falaremos agora, o que é esse ser humano. Em um dado momento, nos diálogos socráticos, Sócrates afirma o seguinte lema: conhece-te a ti mesmo. E para ele, esse deveria ser o centro de atenção para todos aqueles que tivessem interesse de filosofar, que buscasse a filosofia, levando em consideração aqui que é importante saber ou relembrar o próprio sentido da palavra filosofia, que seria o amigo da sabedoria, aquele que busca a sabedoria a todo momento, a todo instante. Esse lema poderia ser compreendido, resumido, com outro tipo de pensamento, de uma outra maneira. Você poderia compreender esse tema, conhece-te a ti mesmo, partindo do princípio de que o ser humano deveria reconhecer que tipo de natureza ele possui enquanto pessoa. Qual é a natureza desse ser humano? O que o faz realmente ser humano? Sócrates, então, refletindo sobre isso, chega à conclusão de que o conhecimento dessa natureza é que vai dar um norte. Um norte para quê, professor? Pela forma como um norte para a maneira como a gente vai agir no meio social. Então, reconhecendo essa natureza humana, é que o ser humano vai ter um comportamento na vida social diante dos indivíduos e diante dos outros conhecimentos e da própria ciência. Então, conhecimento seria algo fundamental na filosofia socrática. E aqui é importante levar em consideração que o próprio Sócrates desenvolve um método de filosofar na busca desse conhecimento, que nós já estudamos anteriormente, que é um método chamado maiêutica. O que seria essa maiêutica? Seria o parto das ideias, dar luz a novas ideias. Só que essa maiêutica só seria possível, segundo Sócrates, por meio de um outro método que antecede essa maiêutica, que é a ironia, o método da pergunta e da resposta. E Sócrates desenvolvia sua filosofia nesse processo de conhecimento do próprio ser humano em praça pública. Então ele discutia a filosofia na busca de um conhecimento. A filosofia socrática, então, ela parte do princípio que é necessário conhecer para nortear o nosso comportamento. E a partir disso é necessário compreender também que a própria filosofia toma um outro rumo a partir de Sócrates. E aqui eu quero relembrar o conceito filosófico que vinha antes de Sócrates, que são os filósofos chamados pré-socráticos. Os pré-socráticos não tinham preocupação em refletir sobre o ser humano. A principal preocupação dos filósofos pré-socráticos, que antecederam aí a filosofia socrática,
era refletir sobre a natureza, a origem, o princípio, a arqué. Então, os filósofos pré-socráticos investigavam a physis, a natureza, com o objetivo de dar respostas sobre a origem, a arqué, de onde é que veio tudo, de onde é que tudo surgiu. Então, eles buscavam encontrar um princípio ordenador, um princípio primordial para que tudo que existe pudesse ter uma explicação. Essa era a principal preocupação dos filósofos pré-socráticos. E nessa busca de responder sobre o princípio das coisas, a origem de tudo que existe na natureza, eles se organizaram em escolas filosóficas, como nós já estudamos anteriormente. Mas, a partir de Sócrates, ou seja, com o surgimento da filosofia socrática, então nós temos um divisor de águas. Como assim, professor? Antes de Sócrates, investigava-se a natureza, por isso eram considerados filósofos naturalistas. A partir de Sócrates, coloca-se no centro da reflexão filosófica o ser humano. Então passa a ser uma filosofia antropológica, ou seja, deixa de ser naturalista e passa a ser humanista, coloca o ser humano no centro da discussão filosófica. O homem, então, na visão socrática, passa a ser um ser que, para uma pergunta racional, pode dar uma resposta também racional. É um ser que tem uma faculdade especial que é a razão. Então, Sócrates resume essa ideia de que o ser humano nada mais é que um animal de razão. Um ser que usa sua capacidade de razão e, diante de perguntas racionais, é capaz de dar respostas racionais. Já o seguidor de Sócrates, o seu discípulo Platão, que todos os seus escritos mencionam o pensamento socrático, vai trazer mais um caráter dualista a respeito do ser humano. Além de considerar essa capacidade de razão que o ser humano tem, Platão compreende o ser humano a partir da teoria das ideias. O que seria essa teoria das ideias? Nós já citamos isso em aulas anteriores também. Para Platão, explicar essa natureza humana, é necessário levar em consideração que existem duas realidades para ele. Tá? O ser humano pertence, está diante disso aí, desse dualismo. Como assim? Temos um mundo sensível e um mundo inteligível. O que é um mundo sensível? O mundo sensível corresponde à realidade captada pelos nossos sentidos. Eu posso perceber o mundo por meio dos sentidos. Esse seria um mundo sensível a partir da teoria das ideias de Platão. Por outro lado, também tem um mundo inteligível. O que seria esse mundo inteligível? A realidade para além do mundo material, composta por ideias ou formas imutáveis e eternas, modelos das coisas do mundo sensível. Para Platão, o mundo inteligível é como se fosse o mundo das ideias, um mundo perfeito, um mundo ideal. E o mundo sensível, esse que a gente está aqui inserido nesse momento, é uma cópia imperfeita do mundo inteligível. Portanto, no mundo das ideias, no mundo inteligível, habita a perfeição. Teria ali os modelos de tudo perfeito. E no mundo sensível seria algo como se fosse uma tentativa de replicar o mundo das ideias. Portanto, esse mundo sensível que a gente vive aqui agora, para Platão seria um mundo baseado como se fosse uma cópia daquilo que a gente tem no mundo das ideias. E segundo Platão, o ser humano está entre esses dois mundos. O mundo sensível, correspondente ao corpo, e o mundo inteligível, correspondente à alma, à consciência, à busca pelo conhecimento. O homem, no pensamento de Platão, então, seria uma alma presa ao corpo. Por que uma alma presa ao corpo? Porque se a alma pertence ao mundo inteligível, para Platão, nosso corpo aprisiona a nossa alma. E Platão discute isso quando argumenta sobre a origem do próprio ser humano. Segundo Platão, a nossa alma habitava um mundo inteligível antes de habitar o nosso corpo. Então, se ela habitava o mundo inteligível, ela sabia ou sabe o que é perfeito, o que é correto, o que é ideal. Só que tem um porém. Quando a nossa alma encarna no nosso corpo, ela rompe a ligação com o mundo inteligível. E o nosso corpo passa a aprisionar a nossa alma e por meio dos sentidos, especialmente, atrapalha a alma para voltar ao mundo inteligível. Ok?
O homem, então, para Platão, deve viver, deve buscar fazer um esforço para libertar-se do corpo pouco a pouco, por meio do quê? Por meio da sabedoria, por meio da filosofia. Então, esse processo do conhecimento, a busca pela sabedoria, faria com que o ser humano aproximasse cada vez mais a sua alma do mundo inteligível. Por outro lado, o terceiro pensador que nós vamos discutir agora, Aristóteles, traz a ideia do ser humano como um animal. Mas que tipo de animal? Um animal de razão, um animal racional. Aristóteles diz que todo conhecimento humano tem origem, uma tendência básica que é própria do ser humano. Ou seja, é da nossa natureza querer conhecer. Ou seja, nós temos o desejo de conhecer. E isso está inerente em todos nós. Todos nós somos seres curiosos, buscamos conhecer. Tentamos desenvolver isso pouco a pouco. E segundo Aristóteles, o homem é um animal racional e tem por finalidade suprema a realização da sua natureza específica. Que natureza específica seria essa? A razão, o uso da razão. É exatamente na realização dessa natureza em que consiste a felicidade. Aqui eu preciso abordar esse tema ou essa ideia do que Aristóteles entende por felicidade. A felicidade no pensamento aristotélico seria basicamente a finalidade de todas as nossas ações. Tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente realiza, tem por intenção alcançar a felicidade, fazer com que a gente seja feliz. Só que essa felicidade no pensamento aristotélico, ela vem associada ao comportamento ético do indivíduo na sociedade. E o que seria esse comportamento ético? Todos nós, segundo Aristóteles, deveríamos buscar viver bem. E viver bem seria, segundo ele, realizar a nossa essência, ou seja, a nossa racionalidade. Se eu consigo realizar isso, eu alcanço a felicidade. Só que tem um porém. A felicidade, ela se compõe ou ela se dá a partir da prática das virtudes éticas. E como que o indivíduo vive a ética? Como que ele pratica a ética? A ética, a gente adquire, segundo Aristóteles, conforme os nossos hábitos. Então, eu vou ser feliz se eu conseguir viver as virtudes éticas. Mas espera aí, e o que é a virtude no pensamento aristotélico? Para Aristóteles, a virtude nada mais é que a justa medida, o equilíbrio entre as coisas. Equilíbrio entre o quê? Entre o excesso e a falta. Tudo aquilo que é demais pode trazer problemas, e tudo aquilo que está de menos, ou que é de menos, também pode trazer algum problema. Então, aquilo que é excesso pode se tornar algo prejudicial ao ser humano, e aquilo que está em falta também pode ser prejudicial ao ser humano. Então, se o indivíduo consegue viver em equilíbrio, né, desse aspecto da ética, ele alcança essa felicidade. Só que tem um porém, não tem como viver uma ética isolado do contexto social que o indivíduo está inserido. É impossível viver uma ética individual, só para mim, sem levar em consideração o mundo que me circunda. Se eu parto do princípio de que eu preciso viver uma ética, que é a virtude praticada com hábitos, né, no dia a dia, eu preciso estar envolvido, me relacionando com os demais. E se eu estou me relacionando com os demais, eu faço parte da polis, da cidade. Então, portanto, além de ser um animal de razão, um animal racional, o ser humano, para Aristóteles, também é um animal político. Por quê, professor? Porque ele se realiza na polis. É na polis que ele tem que viver as virtudes éticas. É na relação com o outro, é nas decisões, é no debate, é na praça pública. É onde o ser humano constrói a sociedade. Então, além de ser um animal de razão, um animal racional, o ser humano tem por essência também ser um animal político. Tudo bem, meus queridos? Agora, para aprofundar os nossos estudos aí, você pode pegar seu livro lá na página 43, 44 e 45 e fazer os exercícios relacionados a esse capítulo que acabamos de estudar, a este capítulo número 5 que nós estudamos na aula de hoje. Tudo bem? Bons estudos, foco, força, energia, concentração, e a gente se encontra na próxima. Um forte abraço e até mais.